Olá, estamos iniciando mais um curso de Excel. A ideia principal desse curso é que é o Excel, suas funcionalidades básicas para o entendimento e o uso nas suas atividades diárias. Para isso, nós vamos entender os três pilares do Excel. O primeiro deles, a aritmética, o segundo, o endereçamento e o terceiro, a lógica por trás do Excel. Então, nós vamos entender como fazer que o Excel tome decisões automáticas a partir de critérios que nós vamos passar para ele. Desse modo, aplicar os conhecimentos de Excel nas suas atividades diárias. Então, aguardo todos lá no curso de Excel. Então, pessoal, agora nós vamos começar o curso efetivamente, tá? Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui na tela é abrir o Excel. Então, eu vou clicar aqui no botão iniciar, vou digitar Excel, pronto. Aparece o ícone do Excel. Clico no ícone, aguardo que o Excel seja aberto. E aí nós vamos iniciar aqui com uma pasta de trabalho em branco. Bom, a primeira coisa que nós vamos aprender é que um arquivo no Excel, ele tem várias planilhas, ele pode ter várias planilhas. E ele se chama pasta de trabalho. Então, uma pasta de trabalho, eu posso ter várias planilhas. Observe, eu tenho aqui a planilha 1. Se eu clicar nesse botão de mais aqui, vai aparecer a planilha 2. Então eu tenho duas planilhas na mesma pasta de trabalho. Clico novamente, planilha 3. Então eu tenho três planilhas na minha pasta de trabalho. Bom, agora que a gente já sabe que um arquivo no Excel é uma pasta de trabalho e que uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas, nós vamos fazer uma passagem aqui pelo menu do Excel para nós termos uma visão geral das funções do Excel, das funcionalidades básicas do Excel, tá? Então, primeira coisa, nós vamos clicar aqui ó, no menu Arquivo. Então, o menu Arquivo, ele consolida, ele aglutina todas as funcionalidades relacionadas à pasta de trabalho, ao arquivo. Então, eu posso salvar a minha pasta de trabalho, posso salvar em um outro local, né? Só o salvar como me possibilita que eu salve, mas que eu mude o local, né? Eu coloque em outro local. Então, eu tenho várias opções aqui, ó, de locais no meu computador, tá? Neste computador. Posso colocar num local na nuvem, né, no OneDrive, tá? E aqui eu procuro dentro do computador aonde que eu vou salvar, tá bom? Então, posso também imprimir essa pasta de trabalho, como ela está em branco, ela não tem o que imprimir, né? Bom, posso compartilhar ela também, tá? Via OneDrive, posso fazer um compartilhamento dela. Vamos voltar. Posso exportar ela num outro formato, então podemos usar um formato PDF, algum outro formato XPS, tá? Podemos publicar ela, tá? Usando o SharePoint, o Power BI aqui, tá? O uso do Power BI para criar e compartilhar relatórios visuais avançados e painéis a partir de sua pasta de trabalho, tá bom? E aqui o botão fechar. Então, pessoal, agora que a gente conhece o menu arquivo, nós podemos também conhecer o menu página inicial, a guia, né? Página inicial. Bom, a guia página inicial é aquela guia padrão do Excel, ok? Então aqui na guia página inicial eu posso recortar, copiar, aplicar um pincel de formatação. Nós vamos estudar isso aqui tudo, tá, pessoal? Recortar, copiar, se trata aqui das células, né? Eu recorto e copio, seleciono as células, aperto aqui em recortar, olha lá. Essas células estão marcadas para recorte. O mesmo efeito acontece, eu vou apertar o ESC, o mesmo efeito acontece se eu colocar em copiar. Ele vai copiar essa parte aqui. O pincel de formatação, eu marco aquelas células que eu quero copiar a formatação e uso o pincel. Nós vamos ver isso aqui em detalhes no curso, tá? A formatação do texto, o alinhamento do texto, posso mesclar células, posso usar a formatação da célula para o quê? Para o tipo geral, para o tipo número, moeda, contábil, ok? Data, hora. Então tem vários tipos de formato que o meu valor vai ficar quando eu aplicar essa formatação na célula. Formatação condicional, e esse aqui nós vamos entender depois que nós estudarmos a lógica do Excel. Como é que se aplica a lógica no Excel? Vamos ver um pouquinho de tabelas verdades e aí como se aplica isso no Excel. Tá? A função se principalmente, e aí chegaremos a uma formatação condicional. Ele vai formatar a planilha baseada em critérios que nós apresentarmos, tá? Tudo usando a lógica. Então temos aqui como criar uma planilha utilizando alguns estilos, tá? Aqui também como formatar células usando alguns estilos. Bom, temos o menu inserir. O
O menu inserir, geralmente eu pego um objeto e coloco na minha planilha. Por exemplo, eu crio uma planilha dinâmica, eu crio uma tabela, eu adiciono uma imagem, né? Tudo aqui, ó. Uma tabela dinâmica, aqui, ó, uma tabela, imagens e objetos, ok? A parte de gráficos, isso aqui nós vamos ver alguns gráficos aqui no curso. Adicionar um link, um hiperlink para um arquivo é muito útil, para um arquivo do próprio computador na rede da corporativa, um link para a internet, tá? Adicionar comentários aqui para revisão, esse tipo de coisa. Caixa de texto, cabeçalho e rodapé, nós vamos estudar isso aqui, como eu monto um relatório, como eu formato a minha página para que ele fique no relatório. Inclusive, falando nesse assunto, temos aqui a guia layout de página, também vamos usar. É uma guia muito interessante, onde eu faço a formatação da minha página. Margens, olha aqui, eu tenho várias configurações de margens baseado nos centímetros no final da minha página. A orientação, retrato ou paisagem. O tipo da folha, olha lá, ó. Aqui nós estamos usando A4 por padrão. Área de impressão, quebra de linha ou quebra de página, tá? Aqui usamos a quebra de página, a quebra de linha é aqui na página inicial, né? Quebra de linha automática. Então nós temos aqui várias formatações, altura, largura que nós já tínhamos feito. Aqui eu posso exibir, ó, posso tirar as linhas de grade do Excel e exibir. Tá? A parte de títulos também, que são os títulos das linhas e das colunas. Aqui quando eu inserir um objeto, eu posso avançar esse objeto, posso recuar ele. Temos também o menu fórmulas, onde concentra todas as fórmulas do Excel. A parte de gerenciamento de nome, que nós vamos ver alguma coisa de auditoria de fórmulas, tá? Na parte lá da lógica, a lógica e a função SI. Então nós vamos usar isso aqui para entender a auditoria de fórmulas, para entender como funciona a função SI, os passo a passo da função SI. O menu dados, como importar dados. Nós vamos aprender como importar dados. Nós vamos realmente cobrir toda essa parte de dados aqui, com validação, remover duplicadas, né? Preenchimento relâmpago, nós vamos ver nesse curso como fazer um preenchimento relâmpago. Texto para colunas, ok? Revisão, então quando eu estou trabalhando em equipe, quando eu estou escrevendo alguma coisa, olha lá, ó, revisão ortográfica, tradução de uma linguagem para outra, dicionário de sinônimos. Tenho aqui, ó, comentários, adiciono, removo comentários. Nós vamos explorar isso aqui com cuidado para entendermos como trabalhar em equipe, fazer comentários nas planilhas que outras pessoas possam contribuir também e entender o que nós estamos querendo fazer com a planilha. Tá? A parte de exibição, nós vamos trabalhar isso aqui. Como, por exemplo, ó, vou mostrar uma função interessantíssima. Ó, layout de página. Olha aqui o nosso cabeçalho e nosso rodapé. Olha como é que a página aparece, como se fosse imprimir. Então já estou dando uma dica aqui como vamos fazer para montar nossos relatórios. E aí, por fim, o menu ajuda. Vamos usar o menu ajuda para tirar dúvidas e observar sintaxes de funções, esse tipo de coisa. Isso aí tudo nesse nosso curso. Vamos voltar aqui, exibir. Vamos exibir normal. Até o desenho aqui, ó, funcionou. Posso usar uma mesa digitalizadora para fazer alguns desenhos. Bom, mas é isso, pessoal. Essa é a guia, são as guias principais do Excel. Nós vamos explorá-las no curso, passo a passo, tá bom? Primeiro, começando pela página inicial, e aí vamos seguindo pelas essas guias e vamos ter a noção. E certamente todos que concluírem o curso vão conseguir montar suas planilhas basicamente e dar andamento nos seus estudos de Excel nos nossos outros cursos. Obrigado e até breve.